Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 19 de novembro de 2022, celebramos São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João de Castilho, presbíteros e mártires. Também estamos encerrando a 33ª Semana do Tempo Comum e agora, domingo, já será a Festa do Cristo Rei, última semana do tempo litúrgico. E o evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, percebamos, o Evangelho hoje, Jesus nos diz: Deus é Deus de vivos, pois todos vivem para Ele. Então, quem são os mortos, amados? Os mortos são aqueles que morreram sem Deus, e os vivos são aqueles que permanecem vivos em Deus. E assim, amados irmãos e irmãs, cada pessoa tem a sua história, que é escrita a partir de suas escolhas. O que o homem semear, isso colherá. Quem semear na carne, colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A gente vê isso lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 8. Nós somos, amados irmãos, autores do livro da nossa vida. E o que escrevemos nele é o que vai mostrar se somos ou não dignos da vida eterna. Dizia Dom Bosco que a nossa vida é presente de Deus. E o que fazemos dela é nosso presente a Deus. Vamos repetir? A vida é presente de Deus, mas o que fazemos dela é nosso presente a Deus. E assim, amados, sempre que pudermos, mudemos as nossas escolhas erradas. E não julguemos ninguém por errar também nas suas escolhas. Vejam, se eu erro, como é que eu quero que o nosso irmão não erre também? Então, é como Jesus diz: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E assim, amados, não desejemos mal a ninguém, mesmo que nós tenhamos razão, ou aquela mesma pessoa já tenha nos desejado mal. Lembrem, se ele me desejou mal, é porque ele tem o mal no coração dele. Agora, se eu desejo o bem, é porque eu tenho o bem no meu coração. E assim, amados, façamos sempre o bem sem olhar a quem. Mesmo, repito, aquele que nos fez o mal. Pois cada um, lembramos que a gente repete, cada um só pode dar daquilo que possui. E assim, amados irmãos,
não plantemos o que não queremos colher. Vejam, não vamos plantar uma semente se a gente não quer colher aquele fruto. Vamos viver a nossa vida e deixemos os outros também viverem a deles, né? Ou seja, às vezes a gente percebe que tem pessoas que nem vivem em paz, nem deixam ninguém em paz. Então, se nós, amados irmãos, não aprendemos a viver e amar, a viver e nos amar, dificilmente a gente vai deixar também os outros viverem. Então, lembre-se, uma das coisas que a gente tem que mais ter na nossa vida é o chamado amor próprio. Por quê? Porque quem é capaz de se amar pode também amar o outro, né? Lembremos aquela passagem do Evangelho da mulher adúltera, onde Jesus diz: vá e não peques mais. Veja, foi o que Jesus diz, ó, vá e não peques mais. E o que é que Jesus está dizendo? Ó, vá e se ame mais. Por quê? Porque aquela vida que ela levava é de alguém que não tinha amor próprio. E por isso ela estragava a sua vida buscando aquilo que só fazia mal a ela. Mas quando Jesus entra na vida dela, ele diz, vá e se ame mais. Ou seja, não volte para a mesma vida de antes. Busca agora uma vida nova. E assim, amados irmãos e irmãs, que estejamos sempre buscando uma vida nova. Lembrando aquilo que repetimos na nossa Santa Missa. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.